Eu pensei em fazer um breve diálogo a respeito dos pontos fracos e algumas reflexões a esse respeito. O que a gente pode parar para pensar um instante sobre pontos fracos? Primeiro, apesar de parecer uma coisa óbvia, é algo que é difícil para as pessoas olharem, muito difícil. Dentro daquelas duas dimensões que eu costumo trazer, o conhecer a si mesmo e o conhecer ao todo, ao universo, como as leis da vida funcionam, isso se encaixa grandemente na questão do conhecer a si mesmo. Toda vez que você tem um projeto na sua vida, que você tem uma intenção, o mais interessante é que você se situe primeiro, que você saiba onde você está, de verdade e sem ilusões. O que, na prática, é muito mais difícil do que na teoria. É o querer se locomover por uma longa distância, por exemplo, e você tomar a consciência de onde você está. Caramba, eu estou aqui. Isso é muito longe de lá. E aí você tem aquela breve decepção que encerra, que resume a realidade com a qual você se deparou agora. Existe uma dificuldade em conseguir atingir o meu objetivo. Com nossos pontos fracos, é preciso fazer a mesma coisa. E isso é algo que nossa mente costuma nos enganar muito facilmente. Ela cria subterfúgios para escapar da percepção real dessa realidade. Quando você vai iniciar qualquer objetivo, qualquer luta, qualquer batalha, é imperativo observar, antes de mais nada, quais são os seus pontos fracos, para proteger, para fortalecer, para se precaver de tomar rasteiras da vida nesses pontos fracos. Um outro exemplo que deve servir bem para a gente visualizar isso é, por exemplo, um jogador de futebol que ele tem uma dificuldade, sei lá, ele tem muita habilidade, mas talvez ele tenha uma dificuldade gigantesca em girar o corpo rápido. Ele não consegue girar o corpo rápido, ele demora muito para isso. E aí ele toma um drible para um lado, para o qual ele tem que se virar rapidamente, e quando ele vê o atacante já passou metros dele, ele não conseguiu chegar na bola e perdeu o lance, sofreu o gol. Se ele não tomar consciência dessa sua deficiência, ele não vai se melhorar, ele não vai tomar medidas para se precaver a isso. Então, todo o atacante, quando estiver frente a frente com ele, já vai se ligar. Se eu der um corte, ele não vai conseguir se virar. Então, eu tenho que fazer o quê? Ou melhor, esse jogador, no caso, tem que fazer o quê? Ele tem que já imaginar a situação. Eu não consigo fazer isso bem. O que eu consigo fazer bem? Como eu posso me posicionar de uma forma que eu não dependa ou minimize os danos feitos por um possível drible rápido que eu precise me virar para um lado rapidamente? É assim numa batalha, é assim no jogo da vida, em diversos âmbitos. Pensando em outras questões, por exemplo, há pessoas que se apaixonam com muita frequência. Elas são altamente apaixonáveis. Essa pessoa, se conhecendo melhor, tomando consciência dessa sua característica, dessa sua fraqueza, talvez, dessa sua tendência, ela possa agir de formas a evitar estar numa situação na qual ela não tem muito controle. Podemos imaginar também pessoas que sentem raiva com muita frequência e com muita intensidade. Para essas pessoas é fácil se irritar, é fácil perderem o controle, a menos que elas tenham essa consciência de si mesmas e se policiem nesse sentido, de evitar essas situações, de criar formas, isso é muito pessoal, de não se colocarem numa situação que elas sabem que é difícil para elas, elas terão certamente problemas. Uma outra coisa bem interessante de pensarmos sobre os pontos fracos é que alguns deles, por mais que melhoremos, nos acompanharão a vida inteira. É algo muito profundo. É algo que teremos que trabalhar sempre. O orai e vigiai, nesse sentido, tem que ser constante. Por último, sobre essa questão dos pontos fracos, eu queria lembrar a vocês que quanto mais você galgar degraus na sua vida, mais desafios você vai ter. É como se aquele velho ditado: Deus te dá o frio conforme o cobertor. Então, se você cresce mais, se você tem mais condições de lidar com as situações, você vai ter mais desafios à altura. É assim em todas as áreas da vida, no esporte, no trabalho, etc. Quando você assiste a um filme de terror bem feito, que tem lá um demônio, eu já devo ter trazido essa questão em outros momentos, você pode perceber que ele sempre toca no ponto fraco
do seu oponente. Ele traz lá uma lembrança, ele traz lá uma questão que para aquele personagem em questão é muito difícil de lidar. A vida faz a mesma coisa. Tem sempre, como nos desenhos animados, um anjinho e um capetinha falando com você, te influenciando tanto para o bem quanto para o mal. Tem lá episódios do Pica-Pau, do Tom e Jerry, que trazem essa questão de uma forma bem cômica, mas que não deixa de ser verdadeira. Essas vozes, elas são tanto internas quanto além da sua própria compreensão. Elas fazem parte da vida. Existem, você crendo nisso ou não, influências, tanto para o melhor quanto para o pior, o tempo todo. E lembre-se, a vida vai sempre te cutucar para que você fortaleça, para que você perceba e para que você resolva os seus pontos fracos.